Olá, caríssimos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé, nesse dia 21 de fevereiro de 2024, nessa quarta-feira da primeira semana da Quaresma. Também hoje é dia de São Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja. E o evangelho que a Igreja nos traz é tirado de Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma das grandes buscas e tentações que a gente tem é pedir a Deus que prove a sua existência, que Deus nos dê um sinal. Esse discurso, às vezes, ele é muito comum no mundo religioso, em que as pessoas, às vezes, fazem o discurso de terem sido abençoadas por Deus, escolhidas por Deus, viu? Amadas por Deus, viu? Um certo tom de privilégio, né? Deus está à minha disposição porque Deus me serviu. Essa coisa é muito perigoso, mas há um discurso muito forte no mundo religioso disso. Deus está à minha disposição e Deus me serve, conforme eu desejo e eu quero, conforme a minha necessidade e a minha vontade. Por isso, nós nos deparamos com essas realidades delicadas, complexas, mas ao mesmo tempo extremamente importantes para o mundo de hoje, que às vezes dá lucro, que às vezes chama atenção. É o que nós chamamos de religião de autoajuda, né? A gente quer que Deus nos dê um sinal. Jesus faz uma grande crítica a esse tipo de comportamento. O ser humano que pede um sinal para Deus. Pedir um sinal para Deus significa querer manipular Deus e colocar Deus segundo a nossa vontade. Querer que Deus se comporte segundo o meu querer. Quer dizer, adquirir autoridade diante de Deus no sentido de que eu mando e Deus obedece. Eu pedi um sinal e Deus me deu um sinal. Viu? Em outras palavras, eu quero que Deus me prove que Ele existe, viu? Que Ele é. É o que dizia um grande psiquiatra do século passado, Carl Gustav Jung, que perguntaram: o senhor acredita em Deus? Ele disse: eu sei que Ele é. Eu não acredito, eu sei que Ele é. Que é o que Deus falou para Abraão, né? O que eu vou falar para o faraó, quem é o Senhor? Você fala que eu sou aquele que sou. Eu é aquele que é. Então, o Evangelho começa com essa afirmação. Uma grande multidão se reuniu e o discurso de Jesus é muito grande, Jesus muito duro. Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o de Jonas e da rainha do sul, que é Sabá. Viu? Então, nenhum sinal lhe será dado. Então, o que nós temos assim? Pessoal, vocês querem um sinal? Você já tem o de Jonas. E o que é a história de Jonas? Jonas foi chamado por Deus para ir até Nínive, porque Deus disse: 40 dias eu vou destruir aquela cidade se ele não se converteu. Jonas não aceita, não vai, porque Nínive é uma cidade muito grande, o povo era difícil, teimoso. Então Jonas, não vou não. O preço disso é que Jonas é engolido por um monstro marinho. Viu? Por um monstro marinho. Só que 3 dias depois, esse monstro vomita Jonas na praia. Ironia do destino, gente arrogante, teimosa, que não acolhe e obedece a Deus, nem o monstro marinho consegue digerir. Então Jonas é vomitado na praia. Há pessoas que são vomitadas, né?
Nenhum monstro consegue digerir as pessoas de tão intragáveis que elas são. Então Deus vai a segunda vez, Jonas vai. E Jonas, ao chegar em Nínive, os números são fantásticos. Era preciso 3 dias para atravessar a cidade. Jonas caminhou no primeiro dia e todo mundo se converteu e Deus desistiu de destruir a cidade. Bastou um dia de caminhada. A cidade se converteu, veio ao ouvir Jonas e Deus desistiu de destruir aquela cidade. A rainha do sul vai ao encontro de Salomão para ouvir os conselhos de Salomão, para ver se Salomão era tudo aquilo mesmo. E ela escuta. E Jesus diz, diante de vocês está alguém que é mais importante do que Jonas, e eu tenho mais de um dia falando com vocês e vocês não se convertem. Há uma rainha que vai do sul até Salomão, se encanta com os ensinamentos de Salomão, e aqui está alguém maior do que Salomão e vocês não se convertem. Então o grande perigo da geração má, a grande tentação da geração má é primeiro querer manipular Deus. Colocar Deus para servir a sua própria vontade, porque eu quero um sinal e Deus tem que me dar o sinal para que eu dê crédito a Ele. A gente inverte os papéis. Eu me torno superior a Deus. Eu quero que Deus prove e me atenda e me sirva naquilo que é a minha vontade. Então, Jesus está querendo dizer, eu estou falando para vocês se converter e vocês não se convertem. Jonas, um dia, converteu uma cidade que precisava de 3 dias para atravessá-la. A rainha de Sabá encontrou muita sabedoria em Salomão. Eu estou falando para vocês, não sei quanto tempo, vocês não estão entendendo nada. E ainda estão pedindo o sinal de Deus, querendo manipular Deus. Hoje a gente vive muito nisso. Os discursos religiosos que a gente escuta nos meios é muito ligado a essa dimensão de autoajuda. Reza que tudo vai dar certo e que Deus vai resolver tudo. E a gente vai descobrindo que no decorrer da vida não é bem assim. A gente reza e não somos atendidos. Não é que Deus não existe, é que Deus não está a nosso serviço. A gente reza muitas vezes querendo que Deus faça aquilo que eu quero, a minha vontade, a minha necessidade, não invertido. Que é eu viver, segundo aquilo que rezo no Pai Nosso, que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. É a vontade de Deus que interessa, não a minha. É o querer de Deus que interessa, não o meu. O centro é Deus, não eu. Mas a gente sempre tem a tentação do contrário, né? Da gente se colocar no centro e deixar Deus na periferia para que Deus possa me servir porque Ele precisa de mim. É bem verdade que Deus precisa do ser humano, mas Deus precisa do ser humano que faça a vontade dEle e dê testemunho da experiência que essa pessoa fez com Deus e partilha isso com o próximo, de modo na lógica do serviço e do amor ao próximo. Amar ao próximo nunca é gostar dele, mas é ter atitude de vida, ter atitude de humanidade, ter atitude de acolhida, de atenção. Por isso, peçamos a Deus que abençoe a todos nós, que a gente possa não cair na tentação de ficar tentando Deus, ou colocar Deus segundo a nossa vontade, nosso desejo, ou colocar Deus para nos servir, ou colocar Deus para fazer aquilo que a gente deseja e quer. E que Deus possa abençoar e iluminar a todos nós nesse tempo da Quaresma. A campanha da Fraternidade 2024, o tema é Fraternidade e Amizade Social, e o lema é Vós sois todos irmãos e irmãs, Mateus 23, 8. Rezemos a oração. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta Quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras, e que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Um abraço e até mais.